A graça e a paz, povo de Deus, estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor, amém? Aleluia, livro de Esther, capítulo 7, aleluia, para a nossa meditação. Diz assim: então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parece ao rei, desse-me-ia a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruir, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vende, sem calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que essa palavra, aleluia, para você não está muito esclarecida. Aleluia, mas o Espírito Santo de Deus falava fortemente comigo sobre esta palavra. E ele falava, louvado seja o nome do Senhor, sobre essa situação a qual Esther está vivenciando. Eu vou repetir, a qual Esther está vivenciando. Nós sabemos que a rainha Esther, aleluia, ela tinha, aleluia, vinha da linhagem do povo judeu. Era servo, eles eram servos na província, aleluia. E a Bíblia vai dizer que essa órfã, aleluia, agora ela se torna rainha. Mas o seu tio vai orientar a ela, vai dizer para ela: Esther, não fale de onde é o seu povo. Esther tem o seu nome trocado de Radassa para Esther. Como judia, Radassa. Aleluia. Mas como agora a mulher do rei se chama Esther. Aí a Bíblia vai dizer, aleluia, que agora sai, aleluia, um decreto que todo judeu seria morto. Ramã, instigado por ódio, aleluia, de um judeu chamado Mardoqueu, que nós já conhecemos, decide destruir toda a linhagem do povo judeu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que Ramã não imaginava é que a própria rainha, Ramã Turimanarachébia, também pertencia a este povo. E Esther, aleluia, para fugir do decreto, Esther para escapar, não só ela, mas todo o seu povo, porque o mesmo Mardoqueu vai orientá-la. Ela teme pela sua vida, ao ponto dela dizer: há muito tempo o rei não me chama, aleluia, se eu me apresentar eu morrerei. Mas Mardoqueu vai dizer para ela, aleluia, quem sabe para este tempo tu foi posta neste lugar. Esther toma um posicionamento de orar, de jejuar, de se separar, de apresentar-se para o rei, fazer 2 banquetes para o rei, quando o rei vai dizer para Esther: qual é a tua petição? E ela vai dizer: a minha petição, ó rei, é para que eu viva, é pela minha vida, é pela vida do meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando de alguém, aleluia, que tinha intimidade com o rei, de alguém que convivia com o rei, de alguém, que vivia debaixo da proteção do rei, da casa do rei, usufruía das coisas do rei, mas o rei não sabia quem ela era verdadeiramente. Aleluia. E sabe que o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração? Que muitas das vezes, irmãos, as situações que surgem no meio do povo não é diferente nos dias atuais. A mesma coisa que aconteceu com Esther. Aleluia. Ela estava temendo pela sua vida e pela vida do seu povo. Então Esther, ela é obrigada a revelar a sua verdadeira identidade. E o Espírito Santo de Deus falava comigo sobre esta palavra, identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Até quando você vai esconder a sua verdadeira identidade? Até quando você vai esconder que você é escolhido, que você é escolhida? Até quando você vai esconder das pessoas que você é servo de Deus, é serva de Deus? Que você acredita na palavra? Aleluia. Até quando? Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor é aquele que prepara situações, assim como ele preparou para Esther situações para revelar quem era Esther. Que na verdade nasceu como Radassa. Aleluia. O Senhor tem preparado situações para revelar a minha e a tua identidade. É no meio desta luta, é no meio desta aflição, é no meio desta perseguição, aleluia, a qual as pessoas vão conhecer verdadeiramente quem você é.
Louvado seja Deus. Não acredito eu nem você que estamos passando desapercebido diante do rei, não. Porque o rei, aleluia, ele tem o poder de te dar livramento, ele tem o poder de te dar o escape, ele tem o poder de te dar vida e tirar a vida. O rei está permitindo para que tu se revele verdadeiramente crente, verdadeiramente quem vive tem vida de propósito, verdadeiramente quem busca Deus em espírito, em verdade. É por isso que o rei permitiu. Louvado seja o nome do Senhor, não Assuero, mas o rei dos reis e o senhor dos senhores. Por quê, pastora? Porque crente não tem duas caras, crente não tem duas identidades, crente é crente aonde vai. Crente fala do amor de Deus por onde passa, não é sobre comportamento, porque Esté aprendeu a se comportar, aleluia, como rainha, louvado seja o nome do Senhor, mas escondia, a sua verdadeira identidade, louvado seja o nome do Senhor do céu, louvado seja Deus. E é isso que o Senhor está falando comigo e contigo. Não esconda a sua identidade, não esconda quem você é das pessoas aonde você passa, louvado seja Deus, aleluia, porque nada fica oculto nem escondido diante do Senhor. A Bíblia fala sobre isso, você sabia? Muitas das vezes a gente acha que a gente está se escondendo até de Deus. A gente pensa que está enganando até a Deus, mas a Bíblia vai dizer, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, tem uma outra história, e a Bíblia fala de uma mulher, aleluia, a esposa de um certo rei, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus, a esposa de um certo rei, e a Bíblia vai dizer, aleluia, que a mulher desse rei, o seu filho está doente. Aí o rei vai dizer para ela, louvado seja o nome do Senhor, vai lá até o profeta Aías, que já estava de avançada idade, louvado seja o nome do Senhor, vai lá até o profeta, aleluia, e pergunta a ele o que há de acontecer com o nosso filho. O profeta já estava cego. A Bíblia vai dizer, aleluia, que o profeta já não tinha visão física, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus falou ao profeta, quem estava entrando na casa do profeta. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não adianta querer esconder a sua identidade. Porque quando aquela mulher coloca os pés na presença do profeta, ela vai dizer, mulher de Jeroboão, porque tu se disfarçou. Presta atenção, minha irmã, aleluia, crente, aleluia, não se disfarça, crente não se esconde, porque Deus mostra a nossa identidade. Tem profeta na casa, tem profeta na terra, tem profeta onde você anda. Nem que seja o dia mau, mas você vai ter que ir até o profeta. Nem que Deus permita, aleluia, uma grande perseguição, aleluia, um grande rumor de destruição, mas você vai ter que mostrar verdadeiramente quem você é. Eu sei que é difícil ouvir esta palavra, louvado seja Deus, porque tudo que a gente quer é ouvir dizer que Deus vai fazer, que Deus vai dar livramento, que Deus vai dar escape, mas Deus quer revelar a tua verdadeira identidade nesta situação, porque Deus faz, o nome dele é glorificado, mas eu e você precisamos dar testemunho de quem nós servimos, de quem nós somos em Deus, porque o próprio Deus, ele vai dar testemunho de Jó, louvado seja o nome do Senhor. Quando o adversário se apresenta, ele vai dizer, viste meu servo Jó, homem íntegro e fiel, e não deixou de ser íntegro e fiel por conta do vento, por conta das perdas, por conta que a sua esposa mandou amaldiçoar, por conta dos seus amigos que o interrogavam e o acusavam. Jó não perdeu a sua identidade. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você, aleluia, qual é a sua identidade? Você tem identidade? Então revela ela. Revela a sua identidade. Por onde você passar, tem alguém em perigo, clame, busque, aleluia, avise, aleluia, oriente, exorte, anime, louvado seja o nome do Senhor, porque esta é a verdadeira identidade. Pedro vai dizer, eu não conheço, aleluia, mas a Bíblia vai dizer também lá em Mateus, que Pedro, quando diz que não conhece, uma criada vai olhar para Pedro e vai dizer, então, você fala como ele, você anda como ele, você se comporta como ele, há momentos que a gente quer negar Jesus,
Há momento que a luta está tão grande, a perseguição, o medo de Pedro era ser preso como Jesus estava sendo. Então há momentos que o medo vai fazer com que eu e você queremos negar a nossa verdadeira identidade. Louvado seja Deus, porque por mais que Pedro estivesse negando a Jesus, ele não estava só negando a Jesus, ele estava negando a sua verdadeira identidade, porque ele já falava como ele, se vestia como ele, andava como ele. Então não se esconda, porque a sua verdadeira identidade, aleluia, é a identidade que Deus te deu, a identidade do céu. Você é conhecido não pelo aquilo que você veste, não por aquilo que você calça, mas por aquilo que você carrega dentro de você. Pedro não foi reconhecido pela roupa que vestia, Esther não foi identificada pela coroa que usava, mas pela confissão da sua boca: eu sou, e peço livramento para mim e para o meu povo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Você fica com esta palavra, compartilha ela com alguém, meu irmão. Deixa Deus te usar. Pai, nesta hora eu quero te apresentar, Senhor, cada servo e cada serva que se encontra neste canal, aqueles que estão duvidosos, aqueles que estão sendo, Senhor, muitas das vezes, Senhor, encurralados e oprimidos, Senhor, no momento de pressão, até querem esconder quem são, mas não podem mais. Não podem mais esconder que carregam a presença, e carregam a tua presença, Pai, os teus ensinamentos, da graça, da força, aleluia, que a identidade deste homem, desta mulher, venha ser revelada, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, hein? Olha, não se esqueça de se inscrever no canal, ative seus sininhos, hein? E eu volto, hein? Para a glória de Deus.